Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência de projeção astral, que eu tive essa noite, aqui no meu quarto mesmo, onde eu, depois de conseguir sair do corpo, eu vi, no meu quarto, uma espécie de lavas que estava andando na parede, que fica próximo ao meu espelho, né? E depois que eu saí do corpo e recobrei a lucidez, eu vi aquelas imagens, Era muita lava, Parecia um enxame. Sabe quando tem um formigueiro e tem aquele monte de formiga, Fica ao redor daquele formigueiro. Então, esse canto da parede do meu quarto, que fica próximo ao espelho, ele estava cheio dessas lavas, E essa lava, ela tinha uma coloração que ia do cinza para um laranja escuro, E tinha muitas na parede, cara. Eles andavam na parede, Se rastejavam na parede, algumas caídas no chão. E eu fiquei assustado com aquilo, Porque eu nunca tinha visto, durante minhas projeções, esse tipo de seres, Claro que eu tenho conhecimento do que são lavas astrais, mas nunca tinha visto assim, tão nítido, Tão de perto esses seres, Lavas astrais. Para quem não sabe o que é lava astral, elas são resultado de pensamentos e emoções fixas, que acaba se plasmando na forma de lavas, Mas nem sempre são lavas, às vezes pode ser aranha, escorpião, lagarta, pode tomar várias formas, formiga, barato, depende da emoção e do pensamento, Porque o pensamento ele gera forma e a emoção, gera energia, A emoção ela dá cor e vida a toda a criação mental, Então o que acontece? Depois que eu recobrei a lucidez no meu quarto, eu já saindo, eu vi assim, quase como um enxame, de lavas. Eu estranhei porque aqui em casa, a gente geralmente não tem um ambiente até tranquilo, Minha mãe, ela é pacífica, meu pai também. E eu também sempre procuro fazer limpezas energéticas, principalmente com fogo violeta, que é ótimo, cara, para poder fazer limpeza. Para mim é a melhor técnica de limpeza, Então o que acontece? Eu vi naquela situação, eu fiquei, sabe, com medo e também com nojo, porque gente, era muito nojento. Eles tinham uma espécie de gosma, sabe? E eles andavam e deixavam, sabe quando o caramujo, o caracol anda e não deixa aquela gosmazinha para trás? Era parecido, só que tava cheio naquele canto daquela parede do meu quarto aqui. Aí eu, observando aquilo com, aquela interrogação, como é que aqueles seres foram parar ali, porque, como eu falei, aqui em casa o ambiente ele é tranquilo, raramente tem um abrigo, uma coisa assim. E como eu falei, eu sempre procuro limpar. Eu desconfio que ali foi colocado por algum ser para poder me perturbar, para poder eu não sair em projeções astrais, E engraçado que ele estava vindo em direção à minha cama, Assim, o caminho que eles faziam em direção à minha cama. E o que acontece? Então, era muito desses bichinhos. Era mais ou menos o tamanho dessa imagem que está tendo aí, era um pouco maior, mas era bem parecido com essa da imagem aí. Então, o que acontece? Eu vendo aquela situação, eu falei assim, cara, eu vou ter que tomar uma providência aqui para poder tirar esses seres, Não eram seres espirituais, era criações mentais, eram seres artificiais. Então, o que acontece? Eu, depois de ver aqueles seres, aquelas lavas, eu comecei a criar na minha mão, projetar da minha mão, um fogo violeta, Eu mentalizei da minha mão saindo um jato de fogo, fosse um jato mesmo de fogo, só que violeta. E passei e queimei todas aquelas lavas, cara. Engraçado que eu passava o fogo violeta e ia caindo tudinho, cara. Ia queimando, ele é como se fosse se desintegrando, Ia ficando preto e ia se desintegrando, é como se ele virasse pó, Eu passava aquele fogo, mentalizando fortemente, Às vezes eu parava porque, ter que ficar mantendo a concentração, depois voltava de novo, mais fogo, mais jato de fogo violeta. E ia queimando todas aquelas lavas que estavam no canto do meu quarto, Queimar tudinho, tudinho, tudinho. Eu confesso que dava até um certo prazer, porque
esses seres me trazem um certo sentimento de asco, sabe? Esses seres, sabe? Não, nem gosto de pensar, né? Aí eu queimava tudo, passava em forma de cima para baixo, né? Movimento de cima para baixo com fogo violeta. E ia queimando tudo até que eu consegui limpar tudo. Eu desintegrei todos eles, né? Como eu sabia que era apenas seres artificiais, então meti brasa, não fui com pena não, né? Fosse um espírito sofredor, até que ia com certa cautela, né? Isso acontece muito, pessoal, isso na nossa casa, por isso que é bom a gente estar limpando nossa casa, porque pode ter muito desses seres. Quando não tem lava, tem miasma, né? Quando não tem miasma, tem criações mentais negativas, ou pode ter um espírito lá, um encosto, uma coisa. Então é sempre bom estar fazendo limpeza, né, energética na sua casa. E se você for usar alguma técnica, eu recomendo o fogo violeta, porque ela é a melhor técnica que tem para se limpar qualquer objeto, né? Desmanchar, inclusive, ela é ótima até para desmanchar magia negra, né? Infelizmente são poucos que têm esse conhecimento e mais poucos que ainda dominam esse fogo, né? Esse fogo sagrado que é o fogo violeta. E eu fui, né, queimando toda essa lava, até que sumiu tudo, não vi mais nada. Até aquela gosma que tinha no canto sumiu, ficou limpo, limpo, limpo. Eu acho que devido ao despejo de energia mental que eu tive, eu acabei perdi a consciência, né, a lucidez e acabei voltando para o corpo, né. Então essa foi a minha experiência que eu tive, né, com essas lavas astrais. Eu já tinha o conhecimento, mas eu não tinha me deparado frente a frente com essas criaturas, né. Eu acredito que foi colocada lá, como eu falei, porque aqui em casa o ambiente ele é tranquilo, né, como raramente eu falei, tem briga. E foi esse o relato, pessoal. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.